Tem paradigmas que não são de tradições experimentadas, são às vezes tradições de outros que nós engolimos, como o caso da carne na panela. Existem paradigmas também na nossa comunicação. As relações humanas vão ao natural, formando paradigmas. Nós olhamos para uma pessoa, o jeito que ela vem falar, a gente já mais ou menos imagina o que vem aí. E conheço uma historinha que também ilustra esse paradigma da comunicação. Nos ajuda a ver como nós estamos já preparados para uma coisa, e a comunicação tem suas dificuldades. Diz que o sujeito vinha numa rua, uma velocidade boa, normal, dirigindo, lá na frente tinha uma curva para a direita. E quando ele chega perto dessa curva, vem um carro de lá, já vinha duas rodas assim, todo torto. E de repente o carro caiu para a posição e veio para cima dele, e ele olhou aquele motorista apavorado, tentando, porque ia bater nele, ia de frente para ele, e ele se assustou. O sujeito fez aquele esforço, dominou a direção e conseguiu passar. Só que quando ele passou por ele deu um grito pela janela, botou a cabeça para fora da janela e gritou: porco! E ele, você sabe como é que é no trânsito, né? Quando alguém põe a cabeça para fora da janela, você já sabe o que vem aí, vem algum xingamento. E ele, no milésimo de segundo, pensou um monte de coisa, né? Os caras doidos, esse sujeito quase me mata aqui, vai bater. Ele ainda me chama de porco. Ele ainda ficou feliz, porque deu tempo dele botar a cabeça para fora e: porco é você! E aí quando ele vira para frente, ele termina a curva e atropela o porco. E de quem é a culpa aí? Tem. O cara tinha pouco tempo para expressar, a única coisa que o cara conseguiu dizer foi porco. E ele entendeu o que ele podia entender. Existem coisas assim. Estamos limitados na comunicação. Mas por sobre essa limitação paira o Espírito de Deus que nos ajuda a ir adiante e conhecer o Senhor. Queria ler com os irmãos Lucas 9. Lucas 9, versículo 57. Em diante. Aleluia. Vamos ver Jesus trabalhando aqui. Vamos olhar nosso mestre. Tivemos pela manhã vendo a importância de contemplar ao Senhor, procurando colocar nossos olhos no Senhor. Nós precisamos dar uma viradinha nessa moeda e olhar o outro lado dela. Se do outro lado tiver uma cara, uma face, essa moeda não vai funcionar. Vai tentar comprar e não vai conseguir nada. Você tem que ver do outro lado dessa moeda é a cruz da qual Jesus falou. Aqui no versículo 57 descreve daqui em diante 3 situações diferentes com as quais o Senhor conviveu no seu ministério. Eu penso que relatou aqui, mas como todo evangelho, está tudo muito resumido, isso aqui deve ser uma experiência muito comum também, esse tipo de conversa. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele estava disposto. Mas Jesus lhe respondeu:
As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não vejo aqui Jesus entusiasmado com a afirmação do sujeito, não. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Qualquer um que fizesse isso seria de mal educado para pior. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesusinho radical, hein? Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Tinha boa relação com os pais, se despedir. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se o Senhor permitir, mais a gente volta para esse versículo para olhar com mais atenção essas três histórias. Mas eu queria ir agora para Lucas 14. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, se aborrece, nós sabemos que não ama menos do que a mim, seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser um pastor. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um homem espiritual. Por que eu li dessa forma? Porque Jesus nunca disse isso. Mas eu me assusto de ver como isso está na mente dos irmãos. E eu não estou falando de pessoal que não conhece o Evangelho do Reino, não. Não estou falando disso. Eu tenho me lembrado muito, ultimamente, de uma ilustração que Juan Carlos Ortiz usava. O Juan Carlos Ortiz falava que a igreja cria no Evangelho das três portas. Ninguém prega, ninguém diz, mas está na cabeça de todo mundo. Jesus falou de uma porta estreita e um caminho apertado que conduz à vida, e uma porta larga e um caminho largo que conduz à perdição. Mas o que tem na mente de muitos irmãos e de seus discipuladores, e muitas vezes de seus pastores, é uma coisa diferente. É uma coisa mais ou menos assim. Ninguém expressa, mas está lá dentro, na cabeça de muitos. E uma porta larga, um caminho largo, espaçoso. É o mundo. É carnaval, orgia, bebedice, confusão, adultério, feitiçaria, fornicação. Essa é a porta e o caminho dos mundanos, dos que não conhecem a Jesus. Tem
uma outra portinha. E para passar por ela, você precisa renunciar tudo. A partir dali, sua vida é Cristo. Você vai viver para Cristo. Você vai servir a Cristo. Toda a tua vida está em função de Jesus.